Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Dinheiro com Atitude, nosso quadro de toda quarta-feira aqui no Investidor em Foco, com as minhas companheiras Ana Leone e Juliana Ranciaro. Meninas, prontas para mais uma semana de mentoria e de conversa sobre as nossas finanças? Prontíssima! Ó, a Ju veio, lembra que no episódio passado ela disse que ela ia arrumar um compromisso inadiável? Ah lá, ela e não viria, minha gente. Eu tô muito aqui, bom. Mas eu já relatei problemas com o exercício de hoje para a Rê já. Quero saber tudo. Muito bom, a gente tem bastante conversa pela frente no nosso episódio. Vou recapitular o exercício então, para quem não lembra ou pegou agora no caminho a nossa mentoria aqui no Dinheiro com Atitude. A Ana nos desafiou, gente, na semana passada a listarmos desejos que temos. Entre esses desejos, a gente precisava ter os explícitos, aqueles desejos que todo mundo sabe que a gente tem, que a gente já contou para todo mundo, que não esconde de ninguém. Os desejos mais íntimos, aqueles que a gente tem, às vezes acha que é uma bobagem e aí não tem coragem de contar para ninguém porque sente que vai haver um julgamento. Talvez esse seja o mais difícil. A Ju já deu spoiler, né, Ju? Que esse é o mais difícil de listar. Com certeza. E por último, aqueles desejos que são dos outros e que acabam se tornando nossos. Meninas, vocês querem dizer os desejos de vocês? O mais íntimo a gente pode deixar opcional. Que tal? Eu sou todo ouvidos, Ju e Renata. Tá bom, Ju, eu vou começar então. Por favor, me tira daqui. Bom, vamos lá. O desejo mais explícito, eu já contei aqui quando eu listei os meus lá no primeiro episódio, que eu queria resolver a vida financeira da minha mãe. Já contei lá no primeiro episódio todo o imbróglio em volta disso, e por isso que é uma coisa que eu tinha vontade de fazer e que eu estou estudando e já tentando botar em prática alguns caminhos enquanto a gente faz aqui a mentoria para eu chegar mais perto de realizar, já que ele envolve dinheiro, né? Nos desejos mais íntimos, eu não sei se é algo que eu escondi de todo mundo, mas é algo que eu não fico aí falando toda hora. Mas se um dia eu tivesse aí um planejamento financeiro muito bem definido, encaminhando desacelerar meu ritmo de trabalho, eu ia gostar de me dedicar a uma oficina, a fazer um curso de marcenaria, a aprender a fazer cerâmica. Eu gosto muito de coisas manuais, eu reformo meu apartamento, eu pinto as paredes, eu reformo móveis, eu adoro fazer essas coisas. Mas assim, hoje, por exemplo, eu não tenho espaço na minha casa e nem tempo para ficar fazendo tanta coisa como eu gostaria e nem desenvolver mais esse meu lado, entre aspas, artístico, porque, enfim, eu foco no trabalho, eu foco no meu dia a dia, na minha vida, na minha família e tudo mais. Mas é algo que eu tenho muita vontade, que se eu me organizar financeiramente, talvez um dia eu consiga. Mas aí eu vou ouvir da Ana depois, né? E por último, aqueles desejos dos outros que acabam se tornando nossos, aí eu também queria essa dica porque eu acho que é um híbrido. O meu marido tem muita vontade de passar um tempo em outro país. Eu já tive essa experiência, então é óbvio que eu tenho vontade, mas não é aquela coisa, aquele desejo da vida, porque eu vivi isso quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Mas não me desagrada nem um pouco essa ideia, se em algum momento a gente entender que vai conseguir se organizar e ficar um tempo vivendo em outra cultura. Mas eu sinto que é um desejo genuíno dele, porque ele não viveu isso, e é algo que, se eu tiver oportunidade, eu embarco na primeira e vou junto. Então, esses seriam os meus 3.
Eu vou emendar aqui, então, para não perder o ritmo. O explícito, eu acho que eu também já tinha contado aqui desde o primeiro exercício, né, que era a questão de ter uma casa, deixar meus pais ali com a segurança financeira deles completamente ajeitada. Os mais íntimos, eu confesso que eu tô aqui brincando, mas foi realmente difícil pensar. Eu estava falando com a Rê mais cedo, eu falei, eu acho que eu não tenho segredos, não é possível. Daí eu fiquei pensando que talvez não seja realmente algo que eu esconda, mas que eu fui perceber que é um desejo recentemente, e daí passei a conversar disso com as pessoas. Eu nunca soube que eu tinha o desejo de casar, assim, de fazer festa, nada. Mas eu fiquei noiva, vai fazer 15 dias amanhã. Parabéns! Isso rende um episódio, hein? Sobre ficar planejamento, noiva no meio né? da quarentena, olha, é para poucos. E daí eu percebi que eu tenho vontade, sim, de casar, de ter ali a minha família, os nossos amigos, num evento que fosse especial para os dois. Mas nunca foi algo que eu escondi de ninguém, eu só não sabia que ele existia. Ele despertou há uns 15 dias. Íntimo, né, Ju? Viu? Tava guardado. Não. E acho que, por último, aqueles que são dos outros, eu tenho um que é bem parecido com o da Rê. O meu noivo, ele tem vontade de morar em outro país. Eu tenho, só que ele não tem os pais, né? Então, para ele, talvez seja um pouco mais fácil tomar essa decisão. Para mim, é um pouco mais difícil, porque eu sempre fico pensando, e deixar meus pais aqui, enfim. Mas é algo que é um desejo dele e eu embarcaria com ele nessa. E acho que outro desejo que ele tem, que também não seria o meu, é que, assim, a gente acabou de se mudar para um apartamento novo e maior, agora no começo desse ano de 2021. Eu reformei ele todo do jeitinho que eu queria, tudo, enfim. Mas o Gustavo, ele tem vontade de morar ainda num apartamento que seja ainda maior, que tenha mais espaço e tal. Então, assim, não é um desejo que seria meu hoje, mas eu faria por ele. Legal, hein, meninas? Curti, assim. Bom, vou falar rápido os meus aqui, né? Eu acho que de explícitos, eu sempre tive, assim, uma meta. O pilar profissional, para mim, sempre foi uma coisa muito forte, né? Então eu sempre quis fazer alguma coisa, principalmente nos últimos anos, que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, e corri bastante atrás disso. Eu acho que até o projeto Dinheiro com Atitude, ele nasceu um pouco dessa minha vontade. Ele já foi, no passado, um desejo íntimo, que era difícil de verbalizar, principalmente porque tem esse julgamento mesmo, né, que a gente sente quando a gente pensa em alguma coisa que não é tão óbvia, ou resgata as tradições, que é no caso que a Ju está trazendo, né, do casamento formal, aquela coisa que a gente, mas será que isso é importante? É importante para a pessoa, a gente não pode fazer esse julgamento, ou se é uma coisa muito fora, né, que a gente não está muito acostumado a ver. Então, para mim, isso foi por muito tempo uma coisa muito íntima, de eu querer de fato fazer alguma coisa que pudesse fazer diferença na vida das pessoas, que eu pudesse contribuir do meu jeito, com a minha assinatura. Então esse era para mim algo muito lá no fundo, e que aos poucos eu fui trazendo, e hoje ele é absolutamente conhecido de todo mundo. Dos mais íntimos, eu criei outro, porque também tem isso, né, gente? A gente vai criando coisas, expectativas, sonhos, realizando, então a nossa vida está em movimento, e isso é uma coisa relevante. Eu não tenho nenhuma habilidade corporal. Nunca consegui fazer uma atividade esportiva, porque eu me sinto totalmente desajeitada e etc, né, mas enfim, então isso realmente eu acabei substituindo por uma outra coisa, e eu morro de vontade de cantar. Acho o máximo só! quem canta, Nossa! Esse é de surpresa. Viu só? Eu também. Assim, eu morro de vontade de fazer uma aula de canto, tá na minha meta, assim que as coisas melhorarem aí, essa condição sanitária que a gente está vivendo, de eu fazer aulas de canto.
acho que seria uma terapia para mim, e assim, eu acho uma delícia, acho um talento incrível quem consegue cantar, enfim, então acho que esse é um super desejo que eu tenho. E eu acho que dos outros que eu adotei, eu acho que também são alguns, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Eu também, com vocês, a mesma coisa, meu marido morre de vontade de ter uma experiência fora, e sempre eu fico com medo, não sei se eu mudaria definitivamente, mas toparia ter uma experiência fora por um tempo, porque eu sou bem raiz, sabe, elemento terra ali, pé no chão, acho que eu sou que nem as tartarugas, quer voltar para onde nasceu, sabe, para desovar de novo, mas acho que esse também entra aí na minha categoria. Então, eu acho que esse é um exercício, sabe, da gente remexer nessas coisas e conseguir colocar cada um no seu lugar. Mas é isso, meninas, quem sabe aí, ó, me aguarde, viu? A gente vai fazer aqui uma apresentação e eu serei a cantora principal, imagina só. Nossa. Olha, adorei saber, que legal. A gente nunca imagina, né, o que tá por trás, o que cada um tem dentro de si, né, que legal, Ana. Vai conseguir, tenho certeza. Nossa, e a gente vai estar lá na primeira fila quando estiver fazendo show, hein, Ana? Viu só? Eu e a Rê. Olha, eu vou treinar para isso. Ana, aproveitando aqui, então, por que a gente estava falando, né, a gente até chegou a comentar nos bastidores semana passada, a gente conversa muito aqui nos bastidores, né, por que é tão importante a gente saber diferenciar esses nossos desejos? Olha, o exercício que a gente fez, ele serve para a gente saber quais são exatamente os nossos sonhos e objetivos. Quando a gente coloca tudo num lugar só, fica difícil a gente diferenciar e colocar relevância ou equilíbrio naquilo que a gente tem para realizar. Então, muitas vezes a gente acha que tem algum sonho, mas quando a gente reflete lá no fundo, a gente se dá conta que esse sonho era de uma outra pessoa, que não era verdadeiramente nosso. Né? E que esse exercício, ele serve justamente para a gente avaliar como andam essas balanças, sabe, o prato da balança, se a gente pudesse colocar assim, numa balança os nossos pratinhos, os nossos desejos, vamos colocar cada um no seu pratinho e ver verdadeiramente se eles estão equilibrados. Porque quando eles estão mais em equilíbrio, a gente tem um processo de realização maior, seja de realizar esses objetivos e seja de realização pessoal. Então, quando nós adotamos e quantificamos esses sonhos, a gente consegue falar, poxa, isso aqui realmente eu preciso correr atrás, eu preciso realmente dar mais atenção ao sonho das pessoas que convivem comigo, eu estou sendo muito egoísta ou não, eu estou me doando demais e deixando que as pessoas não respeitem o meu espaço e as minhas vontades também. Então, quando a gente tem coragem de colocar isso para fora, sem medo de ter esse julgamento alheio, a gente tem mais condição de entender como a gente pode realizar esses objetivos. Então, em primeiro, a gente precisa ter a coragem, como a da Ju, que ela veio aqui, ela não arrumou um compromisso inadiável, e pôr para fora esses anseios íntimos aí que a gente tem, e que eles podem ser determinantes na nossa felicidade, na nossa realização. Porque quando a gente fica só sucumbindo aí à pressão dos sonhos dos outros, a gente acaba fazendo isso muitas vezes sem perceber, né? A gente passa uma vida embarcado no sonho do outro, e aí quando a gente olha para trás, a gente fala assim, caramba, né, poxa, o que eu fiz da minha vida, o que eu realizei, o que eu pus em prática, o que era realmente importante para mim. Então pode até parecer simples, mas não tem nada mais frustrante, gente, do que a gente viver a vida do outro, ou perseguindo um objetivo que não é da gente, que não nos pertence genuinamente. Porque, como eu falei, né, a vida ela está em constante movimento, ela se molda o tempo inteiro, a gente já falou aqui sobre as influências que a gente recebe no nosso entorno, só que esse entorno pode mudar, então se a gente também não se coloca ali como prioridade,
dentro desse todo, a gente também acaba olhando para trás e vivendo uma vida de frustração. Então, o exercício que eu propus na semana passada foi para trazer um pouco isso mais para o consciente, para a gente ter mais clareza de onde a gente quer chegar. A gente também delimita a fronteira do que é individual, do que é coletivo, e a gente consegue abrir um pouco mais a nossa estratégia de realização desses planos. Então, não significa não deixar de ajudar aqueles que a gente ama, a concretizar os planos de vida, mas também a gente não vai deixar de lado os nossos, né? E não tem nada mais frustrante do que a gente viver sem ter vivido o que a gente nasceu para viver. Então, a gente precisa muito fazer esse exercício, literalmente, de trazer isso para a consciência, dividir nos pratinhos da balança, para que a gente não consiga olhar para trás, para a gente consiga olhar para trás e falar, caramba, né, consegui ajudar a concretizar os sonhos daqueles que eu amo, mas também não deixei os meus de fora. E é isso, né, quantas pessoas que a gente não vê aí, que tem uma vida maravilhosa, quando a gente olha de fora, mas lá no fundo a pessoa é frustrada, às vezes ela até amarga, porque ela perseguiu algo que não a realizava verdadeiramente. Então, por isso que é importante a gente categorizar, para a gente se colocar de uma forma mais evidente nos sonhos que a gente precisa e quer realizar na vida. Que bacana essa abordagem, Ana, porque a gente tem algumas histórias fortes que vieram aí pelas nossas redes do Itaú Personalité, do Dinheiro com Atitude. A gente posta toda semana no Instagram, nos 2 perfis, esses exercícios, e vieram três histórias. A última, ela é comum a muita gente, mas 3 bem fortes dessa situação que você acabou de analisar. E aí queria começar com o caso de uma advogada bem-sucedida, que, na verdade, ela queria viver de artesanato. E aí, Ana, nunca é tarde para começar, né? Olha só, né, aqui está, acho que o típico exemplo daquela coisa que quando a gente olha, e não significa que essa pessoa esteja vivendo uma vida infeliz, né, mas o que ela quer mesmo é viver de um jeito que é diferente do que ela vive hoje, não significa que é melhor ou pior. Mas só o fato dela ter coragem de falar, caramba, será que realmente eu quero essa carreira bem-sucedida? Qual é o meu limite? Qual é o nível que eu tenho que atingir para dizer, poxa, não, a partir daqui eu vou correr atrás dos meus sonhos, sejam eles quais forem, diferente do que o meu entorno está muito acostumado, porque é difícil, gente, aqui pensa só, né, ela tem aqui uma carreira legal, bem-sucedida, deve ganhar bem, deve ser bastante reconhecida naquilo que ela faz, mas, na verdade, ela tem uma meta totalmente diferente. Então, o que ela precisa é se preparar para esse momento de fazer essa transição. E esse preparo, ele passa por ter uma meta financeira muito clara, porque talvez essa profissão do qual ela quer viver não dê a mesma renda do que ela tenha como advogada. Às vezes a gente até se surpreende, mas talvez isso seja mais o senso comum, assim, de acreditar. Então, precisa ter uma meta financeira muito clara, definida. A segunda coisa é se preparar psicologicamente para essa mudança. Eu até falei disso recentemente num conteúdo que eu fiz na minha rede, né, no Dinheiro com Atitude, falando disso. A gente precisa se preparar. Talvez ela vai viver um outro contexto, ela vai criar outros amigos, ela vai ter contato com outros fornecedores, com outros tipos de cliente. Ela está preparada para isso? De abrir mão do status que o cargo dá, da posição que ela exerce, do trânsito que ela tem. Então, se preparar também emocionalmente para uma mudança como essa, e também se pensar na carreira. Poxa, é realmente um hobby, ou não, eu quero fazer dinheiro com isso, ou não, isso é uma distração e eu quero realmente me aposentar e ter um outro ritmo de vida, não pensar mais na questão financeira, ou não pensar mais na questão de sucesso. Então, acho que ela fez profundamente aí esse exercício e mostra que quando a gente tira lá do fundo do baú, a gente se surpreende realmente. Muito legal, Ana. Eu vou continuar aqui com as interações, então, que a gente recebeu. A próxima é de uma médica que diz que escolheu a carreira por influência do pai, que é também médico.
Olha, meu pai, se dependesse dele, eu seria médica também, né? E para minha mãe, seria advogada. E olha só, eu sou uma pessoa formada em comunicação social que trabalha no mercado financeiro. Então, assim, dei tudo errado, né? Aos olhos dos meus pais, pelo menos se fosse pela expectativa deles. Isso é muito comum, a gente se influenciar. Falamos aqui também sobre essas influências, e as influências familiares, elas são muito importantes, elas determinam muitas coisas na nossa vida, e a escolha da profissão muitas vezes. Então, pensa só, né, também, se você não faz uma reflexão como essa, poxa, será que realmente eu fui para aquela faculdade, fiz aquela formação, escolhi aquela profissão porque eu gosto mesmo, porque era o meu sonho ou não? Eu estava atendendo a expectativa de alguém. Isso também, para muitos, é uma fonte de frustração. A gente vê isso muito em empresas familiares. Quantas empresas a gente conhece que o fundador ali, né, o pai ou o avô, emprega toda a expectativa de que aquele negócio vai permanecer em família, que os filhos vão tocar, e muitas vezes isso não acontece, e às vezes isso é motivo até de briga nas famílias, porque não é o sonho do filho, né, não é o sonho da filha continuar um sonho que era do pai. Então, é bem difícil, e essas influências, né, elas acabam acontecendo. Então, também, ou no caso, né, das empresas familiares ainda, ou o negócio degringola totalmente, né, porque aquela pessoa não queria fazer aquilo, não tem a menor aptidão, não tem o menor interesse pelo aquilo, ou acaba sendo realmente ali desgarrado e buscando o próprio caminho, que é muito corajoso, a gente já falou sobre isso também, mas que vai fazer com que a pessoa encontre a realização. Porque, de novo, né, você ter uma frustração de ter que seguir um caminho que, na verdade, você embarcou no sonho de alguém, pode ser não tão sustentável no longo prazo. E aí, na contramão, ou melhor, sob outro ponto de vista disso que a Ju trouxe, da médica que acabou influenciada pelo pai na hora de virar médica, a gente também observou relatos dos pais afirmando da sua frustração ao projetar o sonho dos filhos, ou seja, essas duas situações, essa e a que a Ju trouxe, são a mesma frustração que causa nas duas pessoas quando elas acabam não vivendo o próprio sonho, né, Ana? Exatamente. Então, aqui são as duas visões de uma mesma questão. De um lado, aquele que foi influenciado e daquele que queria ter influenciado mais. No fundo, eu acho que o que a gente percebe é que o que a gente precisa é, de novo, equilíbrio nessas coisas, porque quando a gente está falando, e aqui a ideia é essa, da gente mudar a percepção das pessoas sobre a relação delas com o dinheiro, entender isso, que uma parte da nossa realização, e que essa realização pode ser uma fonte de renda para a gente ou não, e que aí a gente vai ter que viver e organizar nas nossas finanças pessoais para conviver com as consequências dessas nossas decisões, elas muitas vezes pode ser mais relevante o resultado emocional e de realização do que o financeiro, né? Se a gente olhar ali, tá bom, eu estou bem sucedido, tenho aqui a minha empresa, que é uma empresa super lucrativa, isso me dá uma renda ótima, sou aqui um médico, uma médica muito bem sucedida, mas você olhar para trás e de fato ter uma frustração é muito ruim. Então, acho que a mensagem aqui para o exercício que eu propus essa semana é, de novo, a gente equilibrar. Então, se nesse caso aqui, que a gente viu relatos também de pessoas que projetam essa expectativa no filho, dele ser um sucesso no esporte, de ter uma carreira que a pessoa não teve, poxa, traz isso à tona, né? Quando você traz isso para o estado de consciência, até esses pais vão reconhecer, falar, caramba, eu acho que quem queria ser piloto de Fórmula 1 era eu e não meu filho, né? Poxa, pensando bem, acho que eu que gosto da empresa aqui da família, mas será que talvez não seja outro caminho porque o meu filho quer ser cantor como eu, né? Então, a provocação é essa, a gente tragam para a consciência, vejam em que caixinha que está esse sonho
esse objetivo, se ele é seu mesmo, se ele é muito íntimo e que está na hora de trazer à mesa, ou se ele é de outro que você adotou, ou é um seu que você quer impor em alguém. Esse cruzamento aí, ele pode atrapalhar bastante a nossa relação com o que a gente quer realizar e quais são os meios, e um deles é um meio financeiro de realizar esses objetivos de vida. Muito bom. Ana, nessa linha do que a gente está comentando aqui, a Rê falou a palavra frustração, né? Que pode gerar certa frustração nesse sentido, ou em pais, ou em filhos, que foram os exemplos que a gente trouxe aqui. Tem alguma prática que possa ser feita para evitar essa frustração? Seja uma prática financeira, não sei. Olha, a minha dica é de fato a gente se preparar para colocar em prática o que a gente sonha. Então, quanto mais a gente tornar concreto esse objetivo e entender que esforço e que categoria ele pertence, mais concreto ele pode ser. Então, se a gente, né, no caso aí da ouvinte que mandou para a gente, que ela quer viver do artesanato, legal. Como é que você vai se preparar? Você vai ter que ter uma queda no seu nível de renda? Como é que você está pensando em reestruturar suas despesas para dar cabo disso? Poxa, você vai ter que enfrentar aí a sua família, que não vai entender muito bem que decisão é essa, ok, então como você começa a preparar um diálogo para que você coloque na mesa o que de fato é importante, por que você está fazendo essa escolha, por que você quer seguir esse caminho, porque tem as questões também que a gente não pode romantizar aqui, que são as questões bastante objetivas, no final do mês chegam os boletos para pagar, chegam as contas, a gente tem que dar cabo das nossas responsabilidades, mas a gente também não pode olhar essas coisas como coisas excludentes. Então, você quer tirar um ano sabático, ok, se prepare para isso, se prepare inclusive financeiramente, mas não só, emocionalmente, prepare a sua família também para ajudar você a concretizar esse objetivo. Priorize, primeiro o sonho de um, depois o do outro, qual é o objetivo maior da família. Então, eu acho que tem que ter um preparo mesmo. Acho que o primeiro passo nós demos aqui, que é colocar isso para fora, o segundo passo é entender como isso se torna uma realidade. Financeiramente, readequando as questões que forem necessárias de renda e despesas, o preparo que você precisa ter para aquilo. Então, no meu caso, eu preciso fazer aula de canto, um fato eu não quero viver profissionalmente disso, mas eu quero poder me desafiar a cantar bem, a entender a técnica da música, a usar melhor a minha voz, que pode inclusive servir para a profissão que eu escolhi, que é produzir conteúdo visual, né, palestras, enfim. Então, a gente tem que ter uma estratégia mesmo, e essa, talvez aqui, o lado emocional pese muito mais até do que o financeiro, porque o financeiro, com bastante técnica, que vamos falar sobre isso também aqui ao longo dos nossos episódios, você consegue equilibrar a sua renda, sua despesa, o que você vai priorizar, suas contas do final do mês, os investimentos que você precisa fazer, mas às vezes a barreira emocional é a maior de todas elas. Então comece por aí, avaliando qual é o traço, né, que você vai fazer aí para conseguir começar a colocar em prática essas coisas íntimas que estavam lá guardadas e que muitas vezes são elas que guardam aí a maior fonte de realização que a gente tem. Essa nossa mentoria aqui, ela é um exercício de relação com o dinheiro, mas de também autoanálise e autoconhecimento, né, meninas? É quase uma terapia, né? É quase uma terapia. Olha só, quase lá, viu? Viu? Não fica longe, não. E já que é uma mentoria, uma jornada de conhecimento da nossa relação com o dinheiro para conseguir melhorá-la, Ana,
qual é o desafio da nossa próxima semana. O que a gente precisa fazer nessa nossa jornada agora? Você que... Ana, por favor, seja boazinha essa semana. Alivia um pouco dessa vez. Esse é legal, é divertido. Eu já fiz isso, eu já fiz esse exercício quando eu estava fazendo um curso sobre marca pessoal. E eu achei incrível e eu adaptei ele aqui para o nosso mundo financeiro. Então, o exercício dessa semana, ele é especial de verdade, porque quando eu fiz, eu percebi um alinhamento entre a minha imagem e a minha identidade. E quando eu fiz, ele não tinha a ver com a questão financeira, mas ele serviu muito para eu entender essa diferença. Quando a gente está falando de imagem é aquilo que a gente projeta, é como a gente se apresenta para o mundo, é como as pessoas nos percebem. Então, a roupa que a gente usa, os gestos que a gente faz ao falar, o corte de cabelo, então isso é visível aos olhos das pessoas. E quando a gente está falando de identidade, a gente está falando de uma coisa ali que são os valores que a gente guarda, que a gente tem. Então, o exercício é a gente entender aqui se a nossa imagem e a nossa identidade financeira têm conexão. Então, o exercício é o seguinte, pensa só, imagina que você está entrando num lugar e esse lugar tem um monte de gente ali conhecida, as pessoas estão ali para homenagear alguém, né, que está sendo velado, é um funeral de uma pessoa. Eu tirei esse exercício aqui de um livro, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, tem um trecho que mostra esse exercício. Então, é isso. Você vai chegar num funeral de uma pessoa, tem ali, a hora que você chega, você vê várias pessoas conhecidas, você vê uma pessoa da sua família, você vê um amigo muito próximo, pessoas que trabalham com você, e aí, quando você se aproxima ali, você vê que o velório é seu, ou seja, as pessoas estão ali se preparando para fazer uma última homenagem a você, para contar como você foi em vida. Então, adaptando a esse exercício do livro, o que vocês vão fazer é o seguinte, pedir para uma pessoa da sua família, um amigo próximo e uma pessoa que trabalha com você te descreverem financeiramente, descrever qual é a sua relação com o dinheiro, como eles percebem a sua relação com o dinheiro. Então, alguém da sua família, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu irmão, pede para ele, olha, escuta, como é que você me descreveria financeiramente? Como você acha que é a minha relação com o dinheiro? Aí você faz a mesma coisa, o mesmo pedido para um amigo próximo, para uma pessoa que trabalha com você, e por último, faça a sua própria descrição da sua relação com o dinheiro. Na semana que vem, a gente vai entender e comparar essas diferentes percepções, e você mesmo, isso vai servir para vocês, ouvintes aqui, entenderem se está muito conectada essa percepção, ou seja, essa imagem que as pessoas fazem de você, ou se ela está completamente desconexa, ou seja, cada um acha que você é de um jeito na relação com o dinheiro. E aí, meninas? Nossa, Ana, você não vai acreditar na coincidência. Eu estava falando de terapia, a gente estava falando de terapia aqui, eu faço terapia toda segunda-feira. E ele me dá lições de casa. A lição de casa que eu tenho que entregar hoje é o exercício do velório, de como as pessoas lembrariam da Juliana se fosse o meu velório. Olha a coincidência. Exatamente. Gente, que legal. Isso porque a gente grava segunda, tá, pessoal? Só pra quem ouvir aí na quarta-feira não achar que a gente tá malucas aqui. Mas é verdade, é um exercício muito potente, porque ele é aplicado em vários aspectos, né? Em geral, esse que eu fiz para entender essa questão da marca pessoal, ou seja, poxa, como é que as pessoas te veem? Será que você está projetando uma imagem que realmente você gostaria de projetar? Será que essa imagem está carregando a sua identidade ou não? Ela é apenas uma imagem? E adaptando isso para o mundo financeiro, é isso. Eu não quero dar muito spoiler do episódio da semana que vem, mas quando a gente tem é muito desconexa essa nossa imagem, ou seja, aquilo que a gente mostra, ou aquilo que as pessoas percebem, que aquilo que a gente realmente valoriza, a gente pode ter problemas financeiros significativos.
Então, que legal, olha lá, você já está craque, agora você tem 2 exercícios, Juliana. Já vou pensar em conjunto, olha. Já pede para a mesma pessoa já fazer tudo, sabe? Fala, eu já recebi as respostas, eu vou responder agora perguntando, gente, eu preciso de mais uma parte agora. Jogo rápido. Muito bom. Vou até pensar aqui, Ju, sobre você para te analisar na semana que vem, então. Nossa senhora, olha lá. Eu pedindo para a Ana pegar leve e vem a Renata. Pois é, agora é com ela. Você resolva com ela essa semana. Muito bom. Esse vai ser divertido, porque depois a diversão continua no episódio da semana que vem, depois desse exercício. Acho que todo mundo vai gostar do que a gente vai trazer aqui. Meninas, até. Foi um prazer. Até quarta que vem, hein? Quero papel e caneta na mão. Pode deixar. Já tô preparando. Beijo, Ju. Beijo, Ana. Beijo. Obrigada. Obrigada, pessoal, por toda essa audiência aqui no Dinheiro com Atitude. A gente volta com o podcast nessa quinta-feira, mas a gente quer saber desses exercícios, quer saber o que vocês estão achando da nossa jornada de autoconhecimento e de relação com o dinheiro aqui nessa mentoria. Então, conta pra gente. Não esqueçam de seguir o Itaú Personalité no Instagram, também o Dinheiro com Atitude, e interagir com as nossas publicações, combinado? Até mais! Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!